Salve progressistas! Eu sou o Clayson. Quero colocar uma questão importante para você. Existe um grupo de políticos extremistas, esse pessoal da extrema-direita, os bolsonaristas radicais. Esses políticos, eles são colocados para escanteio, inclusive dentro do seu próprio partido. É por isso que muitas pessoas falam, olha, se a Carla Zambelli realmente chegar até a mira, né, da justiça ou mesmo do Conselho de Ética, vai ser muito difícil ela sair dali, porque na verdade os políticos não estão muito preocupados em defender uma mulher que tem um problema grave na opinião pública. Veja, a Carla, ela foi eleita com uma quantidade razoável de votos, mas esses votos que a Carla Zambelli recebe são votos que a gente chama de votos flutuantes. Eles vão, muitas vezes, se dirigir para o extremista da ocasião. A verdade é, por exemplo, a gente analisar o que aconteceu com a própria Joyce Hasselman. A Joyce Hasselman teve uma votação expressiva no primeiro mandato. No segundo, ela não conseguiu ter 10% da votação que ela teve. Porque esse pessoal extremista, eles se ressentem com qualquer coisa, eles acabam agindo de uma forma completamente emocional, emotiva, né, passional, e eles acabam mudando o voto assim, ó, rapidamente. Então, para os políticos que estão envolvidos nessa questão política como um todo e que têm os pés no chão, para eles é muito mais importante construir uma base eleitoral. E essa base ela é construída não apenas bajulando o Bolsonaro, para quem tem uma consciência política um pouco mais sofisticada, vamos dizer assim. Eles sabem que a base ela precisa ser construída de acordo com o trabalho, de acordo com a construção de um que a gente chamava antigamente de curral eleitoral. Então, eles sabem que a relação com o eleitor ela tem que ser mais direta. Quando você tem uma relação, por exemplo, com rede social, a coisa é complicada, porque você não conhece as pessoas, você não tem acesso a essas pessoas, a interação que você tem é uma interação fria e as coisas mudam. Eu estou falando isso porque nós temos agora na mira da justiça o Ricardo Salles, o incendiário Ricardo Salles, aquele que foi o sujeito que disse que vai passar a boiada. Inclusive eu vou trazer alguns vídeos aqui hoje para você entender. Nós vamos perceber que muito provavelmente o Ricardo Salles pode até inclusive ser preso e responder juridicamente, perder mandato e tudo mais, e ele não vai ter uma defesa ostensiva por parte dos seus colegas, especialmente do partido dele. Ele talvez tenha aqui e ali uma defesa dos extremistas, porque na verdade quando os bolsonaristas radicais defendem o Ricardo Salles, eles vão estar defendendo a si mesmos, porque eles sabem que eles serão, daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, os que vão receber também esse revés jurídico. Eu vou trazer para você esses vídeos e eu quero começar com esse vídeo que foi o que mais chamou a atenção com o Ricardo Salles, que foi lá atrás, naquela reunião ministerial de abril, do ano retrasado, que mostra, vamos dizer assim, o desejo do Ricardo Salles passar a boiada. A oportunidade que nós temos, que a imprensa não tá nos dando um pouco de alívio nos outros temas, é passar as reformas infralegais de desregulamentação, simplificação. Essa grande parte dessa matéria, ela se dá em portarias e normas dos ministérios que aqui estão, inclusive o de meio ambiente, e que são muito difíceis, e nesse aspecto acho que o meio ambiente é o mais difícil de passar qualquer mudança infralegal em termos de instrução normativa e portaria, porque tudo que a gente faz é pau no judiciário, no dia seguinte. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. E deixar a AGU, o André não está aí, né? E deixar a AGU de stand-by para cada pau que tiver, porque vai ter. Essa semana mesmo nós assinamos uma medida a pedido do Ministério da Agricultura, que foi a simplificação da lei da Mata Atlântica para usar o Código Florestal. Hoje já está nos jornais dizendo que vão entrar
com ações judiciais e ação civil pública no Brasil inteiro contra a medida. Então, para isso, nós temos que estar com a artilharia da AGU preparada para cada linha que a gente avança ter uma coisa. Mas tem uma lista enorme em todos os ministérios que tem papel regulatório aqui para simplificar. O que são normas infralegais? Preceitos infralegais. Nós temos as leis estabelecidas. E, hierarquicamente, as normas, as leis infralegais, elas estão abaixo das leis estabelecidas. E não necessariamente elas precisam conter um teor jurídico que esteja consentâneo, que esteja... Hoje nós está diferente. Eu estou usando as palavras, aí tem que dar as tradução. Não precisa necessariamente ser ligado diretamente à lei, certo? Ela tem uma hierarquia abaixo e ali embaixo você pode fazer o foar que você quiser. Ela é infralegal, ela é hierarquicamente inferior, porém ela, na verdade, pode até, em alguns casos, reescrever a lei superior. Entendeu? Então essas normas infralegais que ele fala tanto é uma forma de você burlar a própria lei por intermédio de portarias, como ele diz, você vai lá, assina um troço qualquer, depois já pega a AGU para fazer um trabalho. Então isso é um jogo sujo. Isso é um jogo contra as leis estabelecidas no país. Então você tem uma lei, como ele falou, da Mata Atlântica, depois dá um rolo danado, um fuá. Então, é esse tipo de vagabundagem que nós estamos falando aqui. Por isso que as pessoas ficaram revoltadas. Agora nós temos essa situação nova com o Ricardo Salles. Sempre, olha, você estava esquecendo de dar o like, hein? Já chegamos no meio do vídeo. Você não deu like no vídeo. Eu tenho que pedir para você dar o like, porque o seu like é fundamental. Dê o like no vídeo. Por favor, dê essa força aqui pra gente. Dê o like no vídeo. E se inscreva no canal, que a sua inscrição é fundamental. Eu tenho que fazer esse pedido porque senão você esquece. E eu já tô lembrando. Dê o like, se inscreva, por favor. Dê essa força aqui pra gente. O que está acontecendo agora? Agora nós temos esse pedido aqui, que é uma petição criminal com todos esses crimes aqui, ó, corrupção passiva. Aliás, a própria Sâmia Bonfim, ela colocou uma lista na fala dela sobre os crimes do Salles. Olha só. Foi escolhido por essa comissão um relator. Desde o início, a escolha desse relator tinha muito questionamento, tendo em vista os seus interesses diretos em desmobilizar a reforma agrária no país, tendo em vista quais são os financiadores diretos da sua campanha, bem como a sua ação pretérita e hoje presente de defender latifundiários. Mas os últimos acontecimentos tornam ainda mais grave a presença daquele sujeito na relatoria, porque ele não é mais só um relator, agora ele é um réu-lator, tendo em vista que o Ministério Público Federal pediu e foi acatado que ele fosse considerado réu por uma série de crimes. E caso eu seja mais uma vez interrompida, caso meu microfone seja mais uma vez cortado, como já aconteceu outras vezes, quando eu levantei essas questões, eu trouxe aqui para ninguém ter dúvida. Corrupção ativa e passiva. Prevaricação. Advocacia administrativa. Facilitação de contrabando. Senhor presidente. Desacato. Crime contra a administração ambiental. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público. Falsidade ideológica. Violação de sigilo funcional. Organização criminosa. O relator disse à imprensa... Para contra-argumentar, senhor presidente. Paralisa meu tempo, que ele precisa ser retomado. Pessoal, pois não, deputado. Eu entendo que os senhores estejam nervosos. Está numa situação bastante difícil para vocês, depois que alguns membros se retiraram da CPI, sobretudo diante da suspeição do relator, que, bem, iniciou o dia tentando vender para a sociedade brasileira que estava tudo ganho e terminou o dia, na verdade, tendo mais uma vez que se explicar diante dos seus crimes. Mas o relator disse que, na verdade, tinha sido pedido o arquivamento por parte da Polícia Federal. Ele se esqueceu de ler a segunda parte da solicitação que a Polícia Federal fez ao Ministério Público para arquivamento ou eventual oferecimento da denúncia.
que foi o que fez o Ministério Público Federal. Eu acho bastante irônico, porque enchem a boca para tentar criminalizar o movimento social e todos aqueles que lutam por direitos no Brasil, mas, na verdade, os criminosos são vocês. Começa relator, pode sair preso, presidente. É assim que acontece com aqueles que traem o país. Obrigada. Começa relator e pode sair preso. Esse canela seca. Um sujeito que foi responsável pelo desmando no meio ambiente. É aquela situação que a gente já fala sempre aqui, muita gente fala a respeito, né? O que aconteceu com o governo Bolsonaro. O ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente, o ministro da educação que é contra a educação, o ministro da saúde que é contra a saúde, uma ministra de direitos humanos que é contra os direitos humanos. E a gente vê isso em praticamente todos os ministérios do Bolsonaro, que é uma situação que a gente pensa que passou, acabou e tudo mais. Não, agora é o momento de começar a colocar esse pessoal na cadeia. Esse é o momento. E olha, o delegado Saraiva, ele traz uma informação adicional a respeito desse caso do Salles, que não é só essa situação específica que a gente está mostrando hoje aqui. Muito feliz hoje, recebimento da denúncia contra Ricardo Salles pelo Poder Judiciário, por organização criminosa. Ricardo Salles e mais 20, ex-presidente do IBAMA, enfim, uma gama de criminosos que estavam lá destruindo a Amazônia. Mas eu preciso esclarecer para vocês algumas coisas. Primeiro, essa é só a primeira ação penal que ele vai responder, ainda que é relativa à Operação Aquanduba, que foi presidida pelo delegado Franco Perazzoni, no Distrito Federal. Ainda falta a Operação Androantos, que é aquela da maior apreensão da história de madeira, 226 mil metros cúbicos de madeira, que ele também está envolvido, junto com Carla Zambelli, Zequinha Marinho, Telmário Mota, etc, etc. Então, vamos aguardar agora. Foi dado um grande passo. O que eu venho denunciando se mostrou verdadeiro. Eu vou, inclusive, utilizar isso nas minhas defesas e esperando agora a próxima. Queremos a próxima. E agora é chicotada no lombo. E chilepe, a chicotada pra cá e pra lá. Porque não tem cabimento essa empáfia. Você vê, eles foram até o local onde tem indígenas, pessoas humildes, simples. Eles foram até lá pra acuar e para humilhar ele e esse Zuco, que inclusive também, né, o relator e presidente da CPI, que estão envolvidos com crimes, a possibilidade de serem criminosos. Esse Zuco, por exemplo, está sendo investigado nos atos do 8 de janeiro. Olha o que eles foram fazer lá com os indígenas. Vocês sabem muito bem que está em processo de retomar. Não está em processo nenhum, isso Tá é mentira. certo? Não tem processo nenhum. Isso é conversa mole. É? Aqui é propriedade privada, tem escritura, tem tudo. Sim, tudo bem. Mas beleza, o senhor está falando, né? Pode gravar porque é assim que funciona. Se o senhor está falando isso, o senhor vai ter que aprovar. Não, nós já sabemos, não tem que provar, nós já No sabemos. caso que o processo está rodando aí, a gente, né? Cadê? Você sabe para você vir aqui, tem processo isso aqui. Vocês entraram na casa do cara, estouraram o cadeado, arrancaram o vaqueiro daqui de dentro, Não estão aqui dentro. Não, o senhor tem que me aprovar isso. Quem falou isso? Tem que me aprovar. Você Cadê a falou prova, isso pra Eduardo? ele? Não, eu Tá falei isso, gravado? cadê a prova? Falou que entrou aqui. Eu falei assim, Não, vai chegar, tá gravado aqui. o vaqueiro tava sozinho, Olha, tá pai. vendo aí? E vocês tiraram o vaqueiro. Não, Vocês- ele falou assim, ó, vocês querem entrar, Não é assim a não, fazenda hein? tá aqui, Tá ele vendo que aí? abriu o cadeado, ele que botou Não, lá a isso igreja. eu Não deixei foi nós que abriu, não? Vamos discutir lá fora, Não, não. já está discutindo. A questão é a seguinte, vocês tocaram a turma para fora. Esse é o Não, fato. Não. Depois fez se fazer de vítima. De Essa é a jeito verdade. nenhum. Dentro do território indígena, meu parceiro. De jeito Eu sou nenhum. deputado federal. Só para você entender o que está acontecendo, tá? Aí nós temos Ricardo Salles e o Zuco, o relator e presidente da CPI do MST. Eles estão em um território indígena. Eles invadiram um território indígena. Lá, eles começam então a acuar os indígenas que estão no território indígena para defender aqueles que invadiram um território indígena. Eles estão defendendo invasores de território indígena. E eles vão até o território indígena para acuar os indígenas, para ir para cima dos indígenas, dizer que os indígenas é que invadiram o seu próprio território. Então a situação com esses caras não é brincadeira não, sabe? Não dá pra brincar em serviço não. Porque esses aí, eles têm realmente, o nível é rastejante.
Por isso que agora, quando a gente vê essa situação toda envolvendo o Ricardo Salles, olha aí, ó, a lista é grande, tá? Nós estamos falando de corrupção passiva, de crimes contra a flora, promoção, constituição, financiamento e integração de organização criminosa. Então, quer dizer, a situação você vê um ministro do meio ambiente envolvido com o tráfico de madeira ilegal. Você imagina isso? Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você acha que Salles será preso? Você acha realmente que a justiça será feita? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Seu like é muito importante. A sua inscrição no canal é fundamental para o nosso trabalho. E a gente está pedindo, a gente vai entrar agora no mês de setembro, que é o último mês que nós vamos fazer a divulgação da pré-venda do livro que eu estou editando junto com a Cotter, que é o Lawfare Nunca Mais. Então eu estou pedindo para as pessoas para nos ajudarem com a pré-venda. Você vai adquirir um livro. Nós estamos vendendo um livro que é de excelente qualidade e tem todas as informações deles. Antes, se você quiser só saber do que se trata, você pode entrar nesse link, que é o primeiro da descrição e o primeiro link aqui do comentário, para você entender o que é esse trabalho, Lawfare Nunca Mais, a voz das vítimas. E aí a gente tem todas as informações para você. Então, por favor, entre nesse link para você entender. E se você puder, adquira esse livro que eu estou editando aqui junto com a Cotter. Nós estamos fazendo o final dessa pré-venda nesse mês de setembro que está entrando agora. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho. A gente realmente precisa dessa ajuda. E você pode nos ajudar de várias formas. Você pode ser membro aqui do canal e você pode ser membro do nosso Apoia-se. Essa ajuda é fundamental para o nosso trabalho. Então, avalie a possibilidade de você ajudar, porque nós temos os patrocinadores do nosso trabalho, as pessoas que financiam o nosso trabalho, que são pessoas como você, que acompanham todos os dias os nossos vídeos. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, qualquer valor, tá? Isso vai ajudar para que a gente esteja todos os dias informando o Brasil. Ajude canais progressistas a colocar informação de qualidade para o país. Daqui a pouquinho a gente volta. E obrigado pela força de sempre.